Olá, pessoal, sejam bem-vindos para essa segunda live do último dia da mostra Mulheres no Cinema do São Paulo Film Festival. E hoje eu estou com uma cineasta mais do que especial, Luísa Parnes, que fez o filme Learn to Hide. Luísa, tudo bem? Tudo bem, e você, Beca? Tudo ótimo. É uma honra muito grande ter você aqui. Você já, pelo que eu vi, já é veterana já no audiovisual e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem gostoso hoje. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu nunca me sinto muito veterana, né? Sempre me sinto uma iniciante. Mas a gente conversa. Muito bom. Engraçado que Muito o teu legal. filme, o Learn to Hide, ele acabou ganhando agora em dezembro como o melhor roteiro. E a gente, no festival, né, a gente nunca analisa quem é a pessoa, a gente analisa o filme só bem depois quem é, né? Porque a arte tem que tocar todos os jurados e não quem fez, né? E quando a gente começou a selecionar os filmes para essa mostra, que a gente viu que você também era professora de roteiro, a gente achou incrível, né? Tipo, super coincidência, sei lá, de tantos mil filmes, a gente, é, por sorte, né, escolher bem o seu, né? Caramba, como melhor roteiro, que legal, né? Como é que você se Ai, que sentiu nisso? legal. Ai, olha, foi uma honra tão grande, uma surpresa muito grande, né? E que engraçado que ninguém tinha esse contexto, porque eu fiquei muito curiosa para saber, Não, zero! porque eu A sou gente só soube roteirista agora, só, velho. demais, gente, porque eu venho do roteiro e aí acabei me aventurando na direção. Então, quando o filme foi reconhecido no aspecto do roteiro, isso me deu uma alegria muito grande, sabe? Porque eu falei, gente, eu amo dirigir também, mas a minha paixão é no roteiro. Eu sou professora de roteiro, tenho grupo de roteiro, enfim, eu amo. Então, fiquei super, super feliz com essa honra. Foi uma honra assim, muito, muito especial. Mas sim, eu sou total time roteiro. Ah, que Sou gostoso. Luísa, apaixonada pelo meio. Luísa, antes de eu te perguntar desde que quando começou sua trajetória, vamos só começar pelo Learn to Hide. Eu queria colocar o trailer para as pessoas já quererem já Tá assistir já ótimo. seu filme. Vamos lá? Tá ótimo. Vamos? What? We both know you're not going. Oh, really? Yes. You haven't even started packing yet. And by the way, I told you that the kitchen is not a good place for you to work. It's like you're boycotting yourself. You mean sabotaging? Nina, já basta que eu tenho que falar inglês com a minha própria filha, tá bom? No, so this is my fault. You know what? Thank you. Thank you, Mom. De nada, Nina. E sabe o quê? Tudo que eu faço nessa casa é ajudar você. Ingrata. Ai, que legal. A gente pegou um trecho, na verdade, do filme, né? Adorei esse trecho que vocês escolheram. Não, Minhas é um atrizes trecho maravilhosas. sensacional. Me conta, como que começou a ideia desse curta? Olha, esse curta, na verdade. Bom, eu vou falar, na verdade, da Nina, que é uma personagem que já tá comigo há muito, muito tempo. O primeiro roteiro que eu escrevi na minha vida inteira foi quando eu estava na escola de cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, coração. E para me formar, a gente tinha que escrever um longa-metragem. Isso, ó, 2008, 2009, eu escrevi um longa-metragem sobre a Nina, que era um certo alter ego, que estava se preparando para ir morar fora, tinha esse tema assim da despedida do lar. E começou isso lá atrás. Aí fui pro meu mestrado, fui viver minha vida de roteirista e sempre ficou assim, sabe, lá no fundo, no fundo. E aí teve uma hora que, com todo o conhecimento que eu tinha adquirido com mestrado, experiência, ou antes que eu me esqueça que eu escrevi, eu decidi revisitar a Nina e fazer uma nova versão dela, que era uma versão americanizada, mas, sabe, filha de imigrante. E isso tudo, na verdade, começou como um projeto de longa. É um roteiro de longa. E quando eu fui escrevendo o roteiro, eu comecei a pensar, falei, eu não consigo ver ninguém dirigindo isso, sabe? Essa cena tem que ser desse jeito. E eu não tenho isso com todos os meus roteiros, porque eu sempre quis ser uma roteirista que vendesse para outras pessoas, ou escrevesse junto com os diretores. Eu não... Isso foi uma coisa meio inédita para mim.
por causa disso, eu falei, ah, não, gente, ninguém pode encostar nesse roteiro, vai ter que ser a minha direção. E aí disso nasceu a vontade do curta, de fazer o curta. Aí eu adaptei esse roteiro, que foi um exercício muito difícil, adaptar um longa que você tem na sua cabeça com 500 mil personagens, porque no longa essa é uma casa bem abrasileirada, onde moram os tios, onde é aquela confusão maravilhosa de casa brasileira. Que eu morei numa casa assim, que morava minha avó, meus tios todos, os filhos dos meus tios, assim, todo mundo morava na mesma casa. Então eu tive que diluir isso tudo para a questão central do longo, que era a relação dela com a mãe, a relação com a filha, né? Esse triângulo. E aí fui correr atrás, consegui um financiamento parcial, eu financei uma parte, consegui uma financiadora também, e aí fomos. Foi assim que surgiu esse curta. Caramba, que legal. Só para as pessoas estarem entendendo, a Luísa, ela mora em Los Angeles. Então, acho que tem esse sentimento também, que eu acho que você colocou muito bem no curta, né? Enfim, a filha, tudo bem que não é bem esse, mas vamos dizer, esse contexto brasileiro e americano, né? Muito legal. Sim, obrigada. Sim, eu quis explorar isso mesmo. Você me fala uma coisa, como é que foi achar esses personagens, principalmente aquela atriz que falava português tão bem e obviamente muito bem americano, né? Quer dizer, inglês. Então, a Nina, muito engraçado assim, como essas coisas acontecem na vida, né? A atriz que faz a Nina é a Leilani Cohen, que eu amo muito de paixão. E eu conheci a Leilani, é muito engraçado, eu conheci ela há anos atrás, num festival no Canadá, que era um festival para cineastas mulheres. E a irmã da Leilani, que é a Marge, é a diretora e estava com um projeto lá também. E aí eu conheci as duas, e aí eu cheguei a falar com a Leilani na época, eu falei, nossa, Leilani, se um dia eu for fazer um filme, você vai ter que ser a Nina, porque você é muito a cara do meu personagem. A Leilani, ela tem essa coisa muito cheia de energia, ela tem uma inocência, e ela é muito inteligente, ela é uma pessoa assim que, na hora eu olhei pra ela e falei, essa tem tudo a ver. E isso foram anos atrás, não existia projeto de curta, não existia nada disso, sabe? Com o passar do tempo, né, as coisas foram acontecendo e eu mantive contato, a rede social, né, tem essa vantagem, e entrei em contato com ela, pedi para ela ler, eu estava falando com outras atrizes, nunca é uma decisão fácil, ainda mais a sua, né, atriz principal, mas ela tem essa dualidade que a Nina tem, né, ela fala inglês sem sotaque, mas ela é brasileira, a Leilani é brasileira, ela mora aqui, mas ela é brasileira, cidadã brasileira, pais brasileiros, ela é brasileira. Quer dizer, eu não sei dos pais, estou assumindo, mas assim, eu sei que ela é do Brasil, que é uma coisa que surpreende muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, né, porque eles colocam a gente nas caixinhas, então todo mundo sabe, por que você não escolheu uma atriz brasileira? Eu falei, gente, ela é brasileira, isso é o seu conceito do que é parecer brasileira, né? Mas, enfim, outra conversa para outro dia. E foi assim que eu achei a Leilani. Então, a Leilani, na verdade, eu já conhecia. E a Flávia, que é a Mônica, né? Que é a Mônica Stewart, que faz a Flávia, que é a mãe. Ela faz parte de uma companhia de teatro em Nova York, que eu quero dizer que é Through the Heart. Eu quero falar certo, mas eu tô com medo de estar falando errado. Mas é uma companhia de Nova York de teatro que faz Clarice Lispector. São textos da Clarice Lispector em inglês para o público americano, em português e espanhol, que eu fui apresentada através de uma atriz que eu conheço aqui, que é a Laura Gomez, que estava até no Orange is the New Black, que eu conheci no curso. Então é muito engraçado como essas coisas são, né? Quando a gente fala em rede, isso é muito importante a gente lembrar, que rede são as pessoas que a gente conhece no dia a dia, né? Não é só a pessoa super famosa, importante que vai te ajudar, porque é assim que eu fui conhecendo essas pessoas. Então, foi assim que eu encontrei elas. E para mim era muito importante que a Nina não tivesse sotaque, mas que a mãe tivesse sotaque. Isso para mim faz parte da composição do personagem. Não, foi brilhante. E o namorado da Nina? Ele era americano? Ele é americano, o David J. Cork, ele foi maravilhoso também. Eu tive uma produtora de elenco que me ajudou com esses papéis. E ele é uma estrela em ascensão, assim. Quando ele apareceu na câmera, eu falei, gente, tem que ser ele é maravilhoso, ele tem uma presença linda, ele é carismático, ele é sexy, ele é ótimo ator, ele é muito instintivo. Mas aí ele estava super ocupado, porque ele é uma estrela em ascensão, então ele tinha não sei o que lá, ele tinha não sei o que lá, e aí
Começou a dar um desespero, e aí o primeiro assistente de direção falou, não, vamos, a gente vai fazer acontecer, demos um jeito. Ele veio direto de um estúdio, e foi muito engraçado, porque outro dia eu tava assistindo Modern Love na Amazon, e aparece ele, assim, eu falei, eu conheço essa voz, tá ele lá fazendo um papelzinho, eu fiquei toda feliz. Ah, que legal, né? O filme acaba sendo, de certa forma, um filho, né? Então a gente fica Total. feliz com que o resultado de cada um, Com né? certeza. Que legal. Com certeza. Em 2017, eu acabei fazendo um curta em Los Angeles, e assim, o que mais me assustou, de certa forma, foi a burocracia. Então, conseguir o filme permite, seguro para a equipe, para Los Angeles, para condado de Los Angeles, mais um caminhão-pipa, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Você passou por essa burocracia ou você conseguiu gravar assim? Não, a gente teve um pouco de burocracia, sim. Tiveram alguns causos, mas eu tenho uma produtora, Rabia, que é uma das minhas produtoras, tinha muita experiência com essa parte burocrática, e conseguiu o seguro para mim, que era o mais importante. A gente gravou em Nova York, né? E em Nova York você precisa de seguro, autorização dos sindicatos, porque alguma dos membros da equipe, alguns dos atores são do SEG ou dos respectivos sindicatos, então você precisa de uma autorização. Uma certa complicação por ter criança no filme, né? Porque eu tenho uma bebezinha no filme maravilhosa, a Louise Rowe, outra estrelinha, uma estrelinha. Super fofo. E muito, nossa, que chegou, a mãe também chegaram prontas para gravar, mas por uma certa burocracia ali. Em termos das partes do lado de fora, né, as externas, a gente fez sem permit, sem nada. Caramba. Porque era uma equipe super pequena e a gente tinha umas regras assim, se você não bota equipamento no chão, tem umas regras assim que a galera meio que sabia. E a gente não teve problema nenhum, menos tem um plano no filme, que aliás tem uma historinha, que é um plano ilegal, vou contar. É um dos planos, inclusive, que ela tá andando de bicicleta, spoiler, tá? Que ela anda de bicicleta e tem um plano, e a gente chegou num parque lindo, com um plano, fundo em Nova York, maravilhoso, e assistente de direção falando, não, isso aqui é público, eu conheço meus direitos, não sei o que lá, a gente dá 2 segundos, a gente já ouve o walkie-talkie, aí chegam os seguranças e falam, vocês não podem filmar aqui sem autorização, porque esse é um parque privado, que é um conceito bem americano, do parque público-privado, né? Ele é aberto ao público, mas ele é mantido por uma entidade privada. Enquanto isso, a câmera estava rodando, a Leilani passou em frente da câmera, conseguimos o plano. Ah, que maravilhoso! Nossa, que bom! E fomos expulsos, e que acabou levando a gente para uma outra locação, que é onde é um outro plano lindo, enfim. Esses problemas que causam a gente ser criativo, né? Na produção é muito isso, a gente não pode entrar em desespero, tudo é uma oportunidade de ser criativo. Não, eu comecei a assistir, eu falei, vi algumas cenas de parques, e eu falei, ai meu Deus, acho que eu devo ter tido problema que esses filmes permitem, que são muito chatos. Então, sim e não. Mas que bom que deu pra, né, enfim, pegar esse take, né? Pois é. O que você achou, total. O que gravar aí, por exemplo, tem esse lado negativo da burocracia, mas qual que seriam os pontos positivos daí? Olha, eu acho que aqui tem... eu não produzo no Brasil, assim, no Brasil eu nunca produzi coisa minha, quer dizer, mas coisas bem menores, assim. Uma coisa que eu sinto aqui nos Estados Unidos, e pode estar acontecendo no Brasil também, é muito acesso a um grande grupo de talento muito fácil, sabe? Assim, eu me senti muito privilegiada, assim, eu quis manter a minha equipe muito feminina e não binária, e assim, eu tive muito acesso a muitas pessoas, assim, sabe? Que eu conseguia. Então, assim, muitos diretores de fotografia, assistentes de direção. Então, isso eu achei, assim, uma super... Não sei se uma vantagem em relação ao Brasil, porque tem muito talento no Brasil, mas eu tive muito fácil acesso a esse talento, sabe? Eu achei... eu assisti muitos reels de cinematógrafas, assisti muitos reels de editoras, assim, foi muito legal nesse sentido. Ter esse acesso, assim. Esse acesso, você diz, você conseguiu, tipo, por um site? Ou você... por sites, por contatos, tudo, uma mistura de tudo, assim. Eu pedi muitas indicações,
consegui... Tinha um site que eram só de editoras mulheres, então ali eu achei minha editora, que também incrível, uma mulher muito, muito, muito experiente com eu fiquei impressionada que ela quis fazer. Quando ela falou, eu falei, nossa, sério que você vai fazer? Obrigada. A Heidi Black, então foi assim, foi muito legal. E é isso, assim, essa editora, por exemplo, um exemplo, assim, ela tinha acabado de gravar um anúncio para sei lá, uma mega carro, essas empresas de carro grandes com Kevin Hart. Então são pessoas que têm muita bagagem, sabe, muita experiência, assim, muito rica, exatamente. Isso foi bem legal e tem que ser muito humilde também, porque, assim, essas pessoas sabem muito mais. É o meu primeiro curta, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falei nas reuniões, na direção, eu falei, olha, gente, se tem uma coisa muito óbvia que eu não tô percebendo, por favor, me falem, porque é mais importante isso pra mim do que o meu ego, ou eu saber que eu sei tudo, não é? Né? Então, foi muito colaborativo. Qual foi o maior desafio, como você já... Enfim, já está veterana como roteirista, mas nesse papel de direção, o que você achou tua maior dificuldade, assim? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, trabalhar com ator é uma coisa muito rica e muito inesperada, né? Porque o ator, ele vai trazer umas coisas que você nunca imaginou, sabe? Você acha que o seu texto está muito claro de um jeito e que a intenção está ali, e vai chegar o ator com uma coisa completamente diferente, o que é tão válido ou mais válido do que o que eu tinha na minha cabeça, né? Então isso pra mim foi uma experiência que eu aprendi sobre mim mesma. Eu achei que eu ia ser o tipo de diretora e falar assim, não, olha, essa leitura dessa fala tem que ser exatamente como eu pensei na hora que eu escrevi, senão não vai dar certo. Eu cheguei no set achando que eu seria essa diretora, sabe? Mas na hora que chega o seu diretor, o seu ator com um instinto muito interessante e uma outra pegada naquela fala, ou um silêncio que eu não achava que tinha que ter, mas que fez muito sentido e que eu consigo ouvir aquele silêncio, que para mim é um dos momentos mais mágicos do cinema, é quando você consegue saber o que o ator tá pensando, né? Para mim, assim, é uma coisa que... Uma experiência muito mágica da escrita e da atuação e da direção, assim, tudo se juntando para isso. Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, no set, que... você escolhe o seu ator, aí tem que também confiar no seu ator, que ele tá trazendo coisas que vão muito além do texto, assim. Exatamente. Esse curta que eu fiz nos Estados Unidos, como se passava em 1940 e pouco, que legal. Você não sabe a gíria local, enfim, específica e tal. Então é exatamente isso que você falou, de sentir uma pausa ou sei lá, um contexto, uma fala diferente, que acho que é exatamente o que você falou. Abandonar a fala é como você falaria, né? Realmente, ainda mais para você como roteirista, né? Eu acho que foi até bom reescrever no set. Com certeza. Não consigo falar. Isso era uma coisa que acontecia no set, assim. O ator se enrolava na fala. Eu falei, gente, vamos trocar essa fala, porque não é culpa sua mais. Não é culpa da fala. Então é isso, mas muito legal. E como que foi depois o processo de edição para você? Você teve alguma dificuldade? Olha, é engraçado você perguntar, porque eu senti que eu tive uma pré-produção e uma produção muito tranquilas. Muito tranquilas. E aí eu tava esperando uma pós complicada, porque alguma hora esse negócio complica, né, gente? Nunca é simplicidade o tempo inteiro, e aí não deu outra. A minha pós foi um pouquinho complicada, não em termos da edição em si, mas da coordenação de toda a equipe de pós, tá? Porque tem muita tecnicalidade, né? Na hora que você entra na pós-produção, são softwares, são linguagens, são tecnologias, são coisas que Luísa, não tenho o menor conhecimento, sabe? E muitos produtores, isso não é nenhuma crítica aos produtores, também não tem. Eles entendem como gerenciar isso tudo, né? Mas a minúcia ali das coisas, dos programas, das linguagens e tal, eles não conhecem. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade na parte da colorização e finalização, depois que o filme... e assim, a minha editora é uma editora muito ocupada, trabalha muito, então assim, a gente estava tendo que meio que editar quase no horário livre dela, né, e eu sempre soube disso, não foi nenhuma surpresa, que ela seria ocupada e seria um pouco difícil. Então, assim, foi difícil. Eu só consegui ir lá uma vez para fazer ali, sentar do lado dela, mas essa altura já estava, assim, muito perto do que eu queria. Mas na parte de traduzir, assim, a parte da edição, quando foi corrigir cor, ali deu uma certa confusão, porque os formatos não estavam certos, e na hora de
Eu nem lembro direito, mas na hora de importar o software pro software para corrigir cor, saiu tudo de ordem, porque tava. Caramba. Enfim, foi uma confusão. Mas no final deu tudo certo. Eu fiz algumas coisas após no Brasil, inclusive. Eu fiz o meu som no Brasil, eu fiz os créditos de abertura e fechamento no Brasil com artistas brasileiros. Então foi legal isso também. Ah, que A legal. música. Que legal. Legal esse intercâmbio, né, que você acabou tendo, né, de Foi. profissionais. Acho Sim. que hoje a internet ela acaba te proporcionando isso, né? Com certeza, com certeza. Que legal. O pessoal tá te perguntando aqui, tem uma equipe aqui por trás, né? Que Tá câmera ótimo. você usou para você fazer? Eu usei uma Arri Mini. Ah, que legal. Arri Mini, com as anamorphic, com as lentes pô, anamórficas. Não dá pra ver aqui, Foi. né? Uma puta Uma grande parte do qualidade. orçamento. Por isso que o pessoal pergunta porque que a câmera... usou. Nossa. Muito bom. Não, eu me lembro que até a editora também, quando o material chegou pra ela me mandou uma mensagem assim, ela... Nossa, isso tá lindo, com muitos pontos de exclamação. Eu falei, isso tá te surpreendendo, né? Eu tô ok, não me ofende, não me ofende. Mas Que engraçado. ficou lindo mesmo. Mas isso, a minha diretora de fotografia, uma outra estrela em ascensão, a Shannon Madden, que desde o início quis essas lentes e a gente correu atrás, assim, eu sempre soube que meu orçamento, assim, a gente queria fazer essa cara bem cinema mesmo, assim, e ela conseguiu fazer com... que a Arri Mini, ela é uma boa câmera, mas mesmo, assim, as lentes fizeram muita diferença, né? Essas lentes são certeza. realmente... Pelo amor de Deus. Tanto que nenhum edital, nada disso, aqui nos Estados Unidos, quando você tem esses grants, nenhum cobre as lentes anamórficas, sabe? Você fala assim, a gente te empresta equipamento, menos as lentes, a gente tá, ok. É muito caro. Não, lente anamórfica é surreal de caro. As pessoas não têm noção, mas é algo em torno de 200 e vai... 200 É mil muito e caro, vai, foi assim... E vai. Que tem umas que chega Ainda bem que eu tinha... 500. Sim, é carérrimo. É tipo, eu tô com um apartamento aqui, né, vamos dizer, levando de equipamento. É surreal. Isso era uma parte muito estressante, né? Porque é um curta muito, muito independentezinho. Então, assim, eu tipo, eu que levava a câmera e as lentes pra casa, porque tava tudo no meu nome. Entendeu? E aí era assim. Então eu pegava meu Uber, chegava lá no prédio com aqueles calhamaços, não saía não saía da minha vista aquilo ali, assim. Era quase uma algema, sabe aquela coisa de filme, assim, que tem algema com a maleta? Era eu com meus equipamentos. Mas foi uma grande parte do orçamento, foi isso, foi equipamento e seguro, né? Porque o seguro é pra isso também, né? Ele cobre esses equipamentos. Então. Nossa, pelo amor de Deus. Quanto tempo você demorou pra rodar? A gente rodou em 3 dias. Ah, até que ainda bem que você conseguiu, nem parece até que você fez em vários dias. Que engraçado. Foram 3 dias inteiros. A gente manteve as locações bem perto, né? A casa e a Deli, por exemplo, eram literalmente na mesma quadra. Uhum. Foi até assim que eu achei a Deli, porque a casa a gente alugou assim por locação mesmo, produção de locação, e a gente foi tomar um café na esquina. Eu falei, vamos perguntar pra eles se eles alugam essa Deli. Aí eles alugaram, e aí foi ótimo, porque a gente tinha base. A base era logo ali e tal, aí deu super certo. Nossa, que bom que deu tudo certo, gente. Maravilhoso. E sempre quer mais, né? Eu adoraria ter mais um dia só pra fazer B-roll, mais planos dela andando de bicicleta, mas a gente faz o que dá. Não, vocês até conseguiram aquele plano que, né, policial foi bem o plano ilegal. Caramba. Nossa, que bom. Luísa, conta um pouco também da sua trajetória desde o começo. Tá, super, com prazer. Eu sou carioquíssima, né? Quem não percebeu pelo sotaque. Mas eu tava no Rio de Janeiro e tava fazendo faculdade de Direito. Caí meio que na faculdade de Direito. Engraçado. E eu sempre, assim, fazendo bem rapidinho isso, assim, eu sempre quis escrever, eu sempre soube que eu queria escrever, eu queria ser jornalista uma época, depois eu quis cair mais para um lado de escrever romance, livros mesmo, e eu me lembro que na época era essa coisa meio assim de, vou fazer comunicação, não sei, e aí rolou aquela pressão da família, por que você não faz direito, você escreve muito em direito, que sim, é verdade, mas não era nada do que eu queria escrever, né, imagina, escrever petição não tem nada a ver com escrever um conto, Nossa, assim. Nada a ver. Mas eu caí lá na faculdade de Direito e acabei, assim, não vou dizer me apaixonando, mas me encantando muito pelo conhecimento, porque eu acho que veio muito também essa pressão da família, veio disso, assim, porque você aprende umas coisas muito fascinantes. Os primeiros quase 2 anos de Direito, você está aprendendo filosofia, sociologia, antropologia, são coisas que maravilhosas, né?
Mas eu sempre escrevia conto, assim, publicava lá no jornalzinho de direito da PUC, estava sempre assim com um pezinho nisso. E quando a crise do direito bateu forte, né, porque uma hora essa conta chega, eu tranquei um ano a faculdade, isso já no final da faculdade, faltava acho que um ano para me formar, e fui fazer um ano estudando fora, na Inglaterra, e só estudando coisas do lado criativo, assim, comunicação, cinema, e aí eu caí meio de paraquedas numa aula de roteiro, e fiquei completamente apaixonada e obcecada, que eram minhas duas grandes paixões, que eram o cinema e a escrita se juntando. E mesmo que eu liguei para meus pais e falei, decidi, vou ser roteirista, Caramba. é isso. Tinha que explicar para as pessoas o que era, né? Porque não era uma coisa assim... É engraçado como essas coisas estão no ar, né? Seus Porque pais muitas... abraçaram a ideia na hora ou eles ficaram um pouco meio... minha mãe abraçou. Meu pai abraçou do jeito dele. Meu paizão maravilhoso, mas que também me apoia pra caramba. Tem meu orgulho, assiste tudo. Mas pra ele foi um pouco mais difícil, assim, aceitar. Porque demora, né? Essas profissões demoram. O direito, a engenharia, essas profissões que os pais gostam que a gente faça, né? A gente consegue ver mais, assim, a trilha, né, para o sucesso, o que quer que isso signifique. Mas nessas carreiras mais criativas é um pouco mais efêmero, né? Com certeza. Muito perrengue que tem que passar. Muito perrengue, essa palavra brasileira maravilhosa, perrengue, que eu explico pro meu marido o tempo inteiro. Eu falei, só o brasileiro entende o que é perrengue. Só o brasileiro. Mas é muito verdade. Então, aí, quando eu voltei da Inglaterra, como faltava muito pouco tempo para me formar, eu decidi entrar para Darcy Ribeiro, que é uma escola no Rio de Janeiro, profissionalizante, maravilhosa, altíssimo nível no centro da cidade, que me permitiu não sair da faculdade, porque as aulas eram de noite, todo dia à noite, mas de noite. Então era muita gente que nem eu, sabe, que trabalhava, fazia faculdade, assim, a galera assim, correndo atrás mesmo, sabe? Amigos que eu tenho até hoje, meu ex-sócio na produtora, o Marcelo, pessoas assim, uma comunidade ali muito forte que se formou. E abri uma produtora junto com meu sócio na época, o Marcelo Andrade, que hoje em dia escreveu Meus 15 Anos, o filme do Netflix, acho que sendo o nome, desculpa, Marcelo, dos dois pais, enfim, muito... a gente se juntou ali e começou a fazer conteúdo. Pouco antes, eu acho, do tempo, assim, porque hoje em dia a gente tem as centrais de conteúdo, hoje em dia as pessoas fazem série, muita sala de roteiro, mas na época a gente acabou conseguindo, fazendo umas coisinhas e tal. E aí, nesse ínterim, eu comecei a aplicar para o meu mestrado em Nova York. Eu estava fazendo uns sets no Brasil, trabalhei como terceira assistente de direção, correndo atrás, né, Rebeca? A gente sabe como é, a gente faz o que dá, corre... Exatamente, fala assim para tudo, né? E aí, nisso, eu comecei a correr atrás do mestrado, e aí eu fui aceita no mestrado da NYU. Fui rejeitada para todos os outros, tá? Acho importante falar. Que bom, mas, puta, demais. Fui rejeitada por 5 e fui aceita para esse maravilhoso. É bom porque, assim, né, as pessoas veem o que dá certo, mas tem muita coisa que exato, dá errado também, né? Lógico. Então, fui lá para NYU. E aí mudou minha vida o mestrado, né? Porque muito prático, as pessoas me perguntam muito assim também como é que é esse mestrado, né? Assim, você aprende um pouco de teoria, assim, com certeza, mas é um mestrado, então eles assumem que você já vem com certo conhecimento e, não estou exagerando, 80% da carga do trabalho era escrever roteiro, ler roteiro dos colegas e dar feedback dentro de sala. Caramba! Então, quem assiste minhas aulas e quem vê meu canal, assim, eu sou muito apaixonada por esse processo, assim, de compartilhar o seu material, assim, é difícil, é muito vulnerável, né? É um processo, assim... Porque eu acho que tem muita gente que tem muito ego, porque você mudou, mas eu acho que... Mas faz muita parte, né? E, inclusive, ignorar o feedback também faz parte. Também. O feedback que não faz sentido pra você, né? Não é ser Frankenstein, pegar a sugestão de todo mundo, e nem todo mundo, mas assim, quando você ouve uma coisa que faz sentido, você sabe, né? Lógico. Então, é nesse sentido, assim, que eu acho, inclusive até hoje o meu processo é esse, assim, eu não considero para mim um tratamento pronto, até eu tenho algumas pessoas que, para mim, é parte do processo, assim, alguém lê e me dá feedback. Meu mestrado foi muito assim. Quando eu voltei do mestrado, assim que eu voltei, eu fui chamada pelo André Pereira, que é um produtor ótimo, tô dando nome a todas as pessoas queridas da minha vida aqui, que trabalha na Lupa,
Aham. que é uma produtora, e ele fez o Mato Sem Cachorro, fez o Rastro, tem vários filmes, assim, Legal. muito, muito talentoso, escritor, produtor, que eles estavam com essa ideia de desenvolvimento na produtora deles, que era o Antes Que Eu Me Esqueça, que acabou virando o Antes Que Eu Me Esqueça, né? Que o Thiago, que foi o diretor do filme, ele era o finalizador deles, eles tinham esse lado da finalização na produtora, ele tinha essa semente dessa ideia, e como é uma mostra de mulheres, né, acho super importante falar que eles queriam uma mulher para escrever esse filme, do início, assim, eu achei isso uma sensibilidade maravilhosa deles, e um pouco antes desse discurso estar em voga, né, então, assim, é um filme sobre dois homens, né, e fala muito sobre sexualidade, e desde o início o Thiago falou dele, o André e tal, e a Malu Miranda, que era sócia também da Lupa, que hoje em dia está na Amazon, que eu sei que muitas pessoas me perguntam também como eu fui parar lá na Amazon, e também falo disso um pouco. E aí assim começou essa jornada do Antes Que Eu Me Esqueça, que demorou 6 anos, do momento em que ele... Dessa conversa que o André me chamou para ter e falar, quer fazer no Baixo Gávea, sei lá, onde a gente se encontrou. Eu falei, óbvio. Até o filme estar no cinema foram 6 anos. Que no Brasil é meio normal, né? Assim, eu acho que hoje em dia tá acelerando um pouco, assim, mas correr atrás de dinheiro, aí corre atrás de fã, tudo isso. Aí nesse ínterim também, por causa do Antes Que Eu Me Esqueça, uma amiga minha, Muriel, era assistente do Carlos Saldanha, que também é uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito, é que eu fui parar, eu tenho que escrever um roteiro para ele. E ela era assistente dele, mostrou o Antes Que Eu Me Esqueça para ele como projeto, ele amou, ele entrou de diretor criativo, ele trouxe a Fox de coprodutora, então foi assim que esse filme veio a acontecer, o Antes Que Eu Me Esqueça. E eu acabei ficando nos Estados Unidos, casei, já conheci meu marido, acabei ficando aqui, comecei a dar aula na New York Film Academy, né, que é uma escola super conhecida e querida, que eu também tinha sido aluno uma época, que foi assim, inclusive, que eu consegui o trabalho lá, eu mantive contato com o meu professor, e aí ele falou, quando eu me formei no mestrado, eu falei, tô querendo dar aula e tal, ele, vem pra cá, a gente estão contratando, manda seu currículo, mandei, entrei, então, rede, mantenho a rede. Sim, putz. E aí, uns anos pra cá, a gente veio para Los Angeles. E a gente veio, sim, por causa do meu trabalho, mas nada em concreto. Não foi, assim, uma oportunidade que me trouxe para cá. Foi um sentimento de que eu queria estar mais um pouco perto do olho do furacão. E meu marido daqui. A família do meu marido tá toda aqui e tal. Cansamos do frio. Não aguentava mais passar frio em Nova York. É verdade. E aí, viemos para cá. Logo que eu me mudei para cá, a Malu Miranda, que era a produtora original do Antes Que Eu Me Esqueça, acabou que não foi ela que produziu por questões de burocracia, vida, nada de nenhum drama, mas ela virou a Head of Originals da Amazon e me chamou para fazer essa consultoria lá. Então vai fazer 2 anos que eu sou consultora de desenvolvimento lá, trabalho com os projetos que estão em desenvolvimento, dou feedback, de novo feedback aí maravilhoso. Assim. E aí cá estou aqui, correndo atrás das coisas aqui também, nos Estados Unidos, e continuando fazendo o Brasil. Estou aqui, você vê, é o momento. Né? Você saiu do começo no direito e olha só o quanto, né, a trajetória que você passou, que legal, né? Não foi assim de cara você conseguiu as coisas, foi tudo aos poucos, né? Não, demora muito. E ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque eu continuo correndo atrás das coisas aqui. E agora, 10 anos que eu tô aqui, agora que as coisas estão começando a, de fato, avançar de uma forma mais concreta, assim, sabe? Mas demorou. Demora. Você, então, é muito mais fácil de estar morando aí e, enfim, tá tendo todo esse desenvolvimento desses roteiros, né? Porque independente muito de onde você tá, né? Sim, isso é uma coisa que eu acho que... eu já estava trabalhando remoto antes, né? Antes da pandemia, mas a pandemia eu acho que está mostrando pra gente as possibilidades do trabalho remoto, né? Que a gente ainda não tinha incorporado isso na nossa vida de uma forma completa, apesar de que a internet já permitia isso, né? Mas agora eu acho que a gente já aceitou isso como um novo modelo, né? De trabalho remoto. Então, veremos. Menos o set, né? O set tem que sempre ser presencial. Não tem jeito. Como. Não tem jeito. Mas acho que roteiro, edição, algumas outras coisas, né? Colorização, acho que a maioria das coisas
Quer dizer, já era um remoto, agora vai ser cada vez mais, né? Acho que a pandemia é só... Acho que acentuou isso para acontecer, Exatamente. Né? Você que é a pessoa mais incrível aí no roteiro, que filme que para você tem um roteiro assim que você acha perfeito? Assim? Quais são os filmes que você fala, puta, esse filme tem um roteiro brilhante, assim? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu vou começar com um recente que eu vi, que eu nem sei se já está disponível no Brasil, eu acho que ele está online, chama Promising Young Woman. É um filme novo com a Carey Mulligan, é um filme tem tudo a ver com essa nossa conversa sobre mulher e feminismo, e é um filme sobre... É um filme de vingança, um filme assim, essas histórias meio clássicas, né? Mas contadas de uma forma que... Eu nunca vi isso antes na televisão, não quero nem falar muito sobre o teor do filme, mas o roteiro dele é simplesmente perfeito. Ele é um quebra-cabeça que você só entende exatamente tudo no final, mas o tempo inteiro você está engajado e tudo é muito, muito perfeito. Recomendo, assim que der, chama Promising Young Woman. Vai estar com certeza na boca do povo em breve. Eu acho que ela vai ser indicada para um Oscar ou um roteiro. Alguma coisa ali, esse filme vai ter essa atenção. Esse é um filme assim, mais recente que eu amo. Filmes que eu uso muito, assim, para mim, perfeição de roteiro, como exemplos assim, mais clássicos, né? Tubarão, eu acho um roteiro muito perfeito, dá pra fazer tudo, é uma piada interna das pessoas que já me conhecem, assim, a minha tríade do Tubarão, Silêncio dos Inocentes, pra mim é um roteiro também demais, perfeito, também falando de temas de ser mulher no mundo masculino, qualquer pessoa estava falando disso de uma forma muito sutil e direta ao mesmo tempo. Acho esses filmes perfeitos. Filmes mais leves, mas cujos roteiros eu amo. Tudo da Pixar, tá, gente? Pixar, pra mim, assim, dá pra ali estudar roteiro. Mas Procurando Nemo sempre vai ter um lugar pra mim no meu coração. Maravilhoso. Um filme que eu adoro roteiro. É maravilhoso aquele filme, gente. Não tem, eu vejo, eu choro toda vez, eu dou risada. Tudo perfeito, é engraçado, é simples, é contido. Ele é lindo. Um que tem um lugar muito querido no meu coração é a Escola de Rock. Acho aquele roteiro ótimo, engraçado. Demais, não é? Sempre vou assistir quando eu estiver de mau humor. Acho que é isso. Agora, o meu predileto, mas aí é uma coisa assim, muito pessoal minha, é um filme dos anos 80 chamado A Princesa Prometida, que é o Princess Bride, que é um filme que eu amo de paixão. Ele é um filme sobre princesas. Caramba. Ele é um filme aqui nos Estados Unidos que virou um clássico depois. Ele não foi um sucesso na época que ele saiu, Princess Bride, mas hoje em dia ele é um desses clássicos, assim, meio cult. E ele é um filme que eu assistia criança e achava ele hilário. Quer dizer, achava ele super legal, porque era uma princesa e o príncipe dela. E quando eu fui ver depois de adulta, ele é uma sátira maravilhosa, sutil, hilária, que você não entende como criança, e quando você é adulto, você fala, nossa, esse filme tá operando em 10 níveis, eu nem saquei isso, assim. Engraçado. Mas é isso, espadas e monstros, super inocente, assim, mas adoro. Mas eu acho que, pra mim, assim, essa Silêncio dos Inocentes e Tubarão, pra mim, são filmes que são filmes que conseguiram manter-se clássicos, né, com o passar do tempo. São filmes de gênero, mas são filmes muito universais. E que, assim, se você consegue ensinar tudo de roteiro com aqueles dois roteiros, pra mim é uma prova de que eles são roteiros perfeitos, assim. Caramba. O pessoal tá estrutura, personagem. De série, qual que você acha que série? No roteiro incrível, assim. Olha, essa é engraçado, assim, porque é difícil série, né? Porque ela série é muito difícil. Assim, você querendo série é uma assistir, coisa... né? É muito difícil, é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse meu trabalho de desenvolvimento, é o mistério da série, do que mantém a gente engajado, né? Porque é muito difícil, né? E é uma coisa, assim, que eu acho que quando a gente pensa nessas séries que são personagens incríveis, né? O personagem muito, muito forte, assim, ele pra mim é fundamental. Pra mim, assim, a série que eu acho... Isso, gente, é muito pessoal. Ninguém vem, por favor, sabe? Sim, porque é muito pessoal.
Mas quando eu assisto Sopranos, pra mim aquilo tá num nível muito, muito, muito genial. O Breaking Bad, óbvio, né? Maravilhoso. Mas uma coisa que pra mim do Sopranos que eu acho, né? Já que você perguntou em termos de série, o Breaking Bad, ele é uma narrativa muito longa que você não pode perder nenhum momento dessa narrativa, né? E não é juízo de valor, tá, gente? Isso é só, assim, a minha experiência com a série, né? Lógico. Então, Breaking Bad é uma série, assim, que, por exemplo, eu não coloco pra assistir casualmente. Ah, tá passando um episódio, eu vou ver. Porque eu não vou lembrar o que tá acontecendo e eu não tenho aquele contexto, né? O Sopranos, eu acho que ele tem uma coisa... Ele tem mais um... Você consegue reassistir ele, você consegue assistir os episódios mais soltos. Cada episódio é genial, sabe? Ele tem uma comédia que eu demorei pra perceber porque eu ficava tão tensa com a história, né? Mas o que eu acho que tá acontecendo agora, né, é que essa é a fase dos homens difíceis, né? Que agora a gente vai conseguir assistir umas mulheres sendo difíceis e complexas também. Tá na hora, né? E estamos vendo isso. Uma série que eu amo nesse sentido é o The Crown, né? O The Crown, pra mim, das mais recentes em termos de roteiro. Uau, sabe? Meu marido ele nunca tinha visto, então ele começou a ver, então eu tô reassistindo com ele e me emociona do mesmo jeito. Eu tava vendo Gente, isso não é spoiler, porque todo mundo sabe que ela vai virar rainha da Inglaterra, mas lógico, assim, quando o pai dela morre, né, e ela tá na África com o marido dela e eles estão conversando sobre a vida que eles vão ter e que eles vão se mudar pra Málaga e ele vai poder voltar a remar e aquele otimismo e você fica assim, gente, eu tava chorando que eu falei, gente, isso tudo vai acabar pra vocês, né? Então, assim, você sentir peninha da rainha da Inglaterra, gente, isso, assim, é só o roteiro que faz isso, né? Porque não é fácil. Você sabe até que eu estava lendo uma vez uma entrevista que parece que ela assistiu até a segunda temporada e depois ela acho que não gostou de algumas coisas e tal. Aí você vê, né? Ela acompanhou. Que demais. Incrível. Né? Demais mesmo. Nossa. Mas essa pra mim das recentes tá num outro patamar, assim, o The Crown. Tá num patamar muito incrível. Isso, tem muita coisa, assim, é o tipo de série, isso, você ouve o pensamento do personagem, você pensa no personagem depois, alguma coisa acontece na sua vida, você pensa na série ou vice-versa, né? Que é uma coisa muito legal. Uma que eu tenho assistido agora também é The Great, no Hulu, não sei como é que tá isso, é sobre a Catherine the Great, que foi a imperatriz da Rússia, e é contado de uma satírica, comédia maravilhosa também. Um pouco o áudio dela. É dela. Ah, tá. Não, tá. Tô escutando agora. Tá. Acho que é isso. Caramba, mas tem muita coisa, né? Legal. Eu acho que você pode até falar melhor qual que seria o desafio para esses roteiristas atualmente, porque hoje as pessoas têm um excesso de conteúdo mais disponível, então elas não, assim, você tem que prender a atenção dessa audiência de uma forma brilhante para ela querer assistir. O que você acha que é o maior desafio para esses roteiristas? Eu acho que com certeza a concorrência de conteúdo, né, é muito grande no momento. Eu mesma, assim, às vezes chega de noite e tem tanta coisa pra ver que eu não consigo nem decidir e acabo botando, sei lá, RuPaul, sabe? Pra dar uma desligada, assim. Eu acho que tem ainda um certo problema de acesso pros novos roteiristas, sabe? Como chegar nas plataformas, né? Ainda assim, eu acho que tá diminuindo o clubismo por causa da demanda, né? O aumento da demanda do conteúdo traz uma certa democratização. Você não tem mais esse luxo de só trazer os autores mais estabelecidos e você acaba quase forçando essas plataformas a darem novas oportunidades, né? Mas eu acho que acesso é um pouco complicado ainda. Porque ele vem mais das produtoras. Então isso até é um conselho assim, que eu dou para os jovens roteiristas, é que como é que eu chego, como é que meu material chega na Netflix, como é que meu material chega não sei aonde. O melhor que você pode fazer é fazer seu material chegar numa produtora, sabe? Que aí a produtora leva para eles. Porque você bater lá na porta da Netflix e falar, oi, olha, eu sou uma pessoa com uma ideia incrível. Cara, legal, mas eles são uma empresa de dados, né? Eles têm algoritmos, eles têm shareholders, eles têm que dar lucro, distribuir lucro, então assim, é muito complexo, né? Então eu dou essa dica assim, através da produtora. Agora, em termos do que o material em si precisa ser, sabe? Eu assim,
as pessoas às vezes focam muito em conceito. É uma contradição, né? Porque essas plataformas, elas precisam do conceito, né? A Amazon, por exemplo, se considera uma empresa de dados, né? A Netflix, ela está analisando dados o tempo inteiro. Então, você chegar com um conceito mais elevado e mais fácil de, né, de dizer, empacotar, é uma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, isso é só a sua portinha de entrada, assim. Eu acho que o personagem é a peça fundamental para fazer a gente se apaixonar pela série. O mundo é muito importante, né? No Bridgerton, a gente se apaixonou pelo mundo do Bridgerton, mas a gente se apaixonou por aqueles personagens, a gente se apaixonou pelo Duque, a gente se apaixonou pela Heloise, a gente se apaixonou pela Penélope, sabe? Então, sim, vamos dar atenção ao mundo, mas temos que dar muita atenção aos personagens. Personagens que agem de forma, sabe, específica e falam de uma forma específica. E isso vem do roteiro, né? O ator traz muito, mas isso vem do roteiro. E um conselho até para o pessoal que está assistindo, que, enfim, que acaba escrevendo roteiro, dirigindo, fazendo tudo. O que você acha que precisa ter de elementos para a pessoa estar construindo tanto um arco dramático e esses personagens fortes? Ela tem que, sei lá, observar o dia a dia das pessoas? Isso é muito legal. Eu sempre... Se você está escrevendo um roteiro e você acha que está todo mundo meio falando parecido e tudo, com certeza recomendo pensar em pessoas que você conhece. Não precisam ser atores, podem ser assim... a minha tia, essa aqui é minha tia, esse aqui é meu primo. E, cara, canaliza e pronto, né? Agora, em termos de... Isso sim, é na hora de falar, né? Em termos de construção de personagem, a gente sempre quer dar um espaço para o nosso personagem crescer e mudar, né? A gente tende a pensar em personagens meio perfeitinhos logo de cara. Mas o personagem perfeitinho, ele não é muito interessante, porque ele não tem pra onde crescer. Ainda mais em se tratando de alter egos, né? Escrevendo personagens inspirados em alguém que a gente conhece, a gente tende a querer meio que proteger eles, né? De uma certa forma. Mas o personagem interessante, ele tem uma ferida, ele tem alguma mágoa, ele tem alguma lição que ele precisa aprender, ele tem alguma falha muito grande que ele não vê, né? Ele tem um ponto cego sobre ele mesmo que ele não consegue enxergar. Essa parte faltante do personagem é importante. Ele não pode ser um personagem completamente inteiro e consciente de si, porque para onde que o personagem desse cresce, sabe? Então, a gente pensar nas imperfeições do nosso personagem, eu acho que eles são muito importantes, né? Nas pequenas contradições do personagem. Para falar do Tony Soprano, que foi o exemplo que eu dei de uma série que eu acho perfeita e genial. O Tony Soprano, a construção dele, ele é um cara que está prestes a virar o mafioso mais importante da comunidade dele, e ele começa a ter crise de pânico, né? Então, assim, já está construído em si um personagem muito fascinante. Você fala assim, caraca, isso não vai dar certo. Como é que isso aí ele tem que ver uma psicóloga nos primeiros 5 minutos de série. Você fala, uau! Né? Que virou um clichê já o analista do psicólogo, por causa disso, né? Então, assim, eu acho que é isso, em termos... Quando a gente vê o The Crown, né? É realeza, né? Mas a gente vê a humanidade deles ali, a gente vê os defeitinhos, a gente vê o ego, o marido que quer que os filhos tenham o nome dele, né? Sendo que não dá, porque ela é a rainha, então tem que ser Windsor. Então, procurar essas falhas, procurar as falhas mesmo, e não ter medo das falhas, sabe? Eu até hoje lido com isso nos meus feedbacks, sabe? Tipo, vai mais fundo nesse personagem, sabe? Não tem que ter pena do seu personagem, sabe? A gente tem, né? Porque eles são parte da gente. Mas seja um pouco cruel nessa parte de... Assim, eu sei que isso é um pouco brutal, mas na hora de desenvolver um personagem pra série, a gente tem que pensar pra onde ele vai crescer, pra onde ele pode mudar. Porque senão não tem série. A não ser que você seja um super-herói, né? O super-herói, mas mesmo assim o super-herói já é o que a gente vê. O pessoal gosta dos errados mesmo, né? Exatamente, o Batman do Nolan, né? O super-herói mais carregado e torturado que tem. Então, mas é isso, assim, dá espaço pro seu personagem para ele ter pra onde crescer, ter pra onde ele mudar. E isso vem do início, isso vem da sua concepção, não vem lá na frente, sabe? Uhum. E como que faz, por exemplo, para um roteirista... As pessoas gostam muito de filmes baseados em histórias reais, em fatos reais. Como que é
esse desafio em contar até o The Crown, né? Que é uma história real, e você adaptar com outros elementos? Olha, eu particularmente acho isso muito difícil, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso de uma forma um pouco mais... Tem um certo desafio, né? Porque parte do processo é a pesquisa, e a pesquisa te dá esses fatos, mas você vai ter que tomar algumas licenças poéticas ali, né? Eu acho que tem a vantagem de você conseguir... Porque escrever é empatia, né? A gente está sempre imaginando o que a pessoa vai naquela situação. Tem a vantagem de que a gente já viu essas pessoas agindo em certas situações, né? Mas aí eu acho que tem esse desafio. É o respeito à história em si, né? Porque é uma linha muito tênue de você respeitar os eventos, mas também estar fazendo entretenimento. Eu acho isso tudo muito complicado, assim. Eu ainda bem que eu não tive que lidar muito com isso na minha carreira. Ainda. Porque eu acho muito difícil. Eu acho que o desafio é isso. Como você manter a coisa dramaturgicamente interessante, contando a história relativamente parecida com o que aconteceu e respeitando... Respeitar é complicado, né? Porque, de novo, você não quer ter pena dos seus personagens. Na hora que eles estão na tela, é o personagem, não é mais a pessoa, né? Então, é uma linha tênue. E é um dos conteúdos que o pessoal gosta muito, né? Histórias de fatos reais. Muito. Até por exemplo, se você for ver aqui pra mim. Luísa, tem como você entrar de novo? Eu acho que deu uma parada aqui pra mim. A chamada dela caiu. Ela tem que chamar de novo. Eu acho que você tem que chamar de novo. Eu não sei se tá passando isso ao vivo, tá? Ou cortou? Não, tá rolando. Tá rolando, gente. Ela tá congelada. Tá. Luísa, você tá congelada. Meu Deus. E aí? Vou tentar pegar o celular da Luísa, porque live é assim, gente. A gente tem que admitir que dá os problemas técnicos. Maravilhoso. Vou falar assim, entra de novo. Entra. De novo. Entrou? Ah, que bom. Já tava te mandando uma mensagem. Eu falei, meu Deus. Um travadão aqui, aí eu voltei pro login. Aí eu não consegui voltar. O pessoal tá me falando que a gente tem mais alguns minutinhos, mas vamos só então finalizar então essa parte. Tá. Então a gente tava falando do Gambito da Rainha. Que aí cortou bem quando você ia falar. Mas fala o seu ponto de novo, que ele é baseado numa... ele tem alguns elementos da história real. Então você acha que isso também é um artifício também para estar chamando a atenção de uma história? Eu acho que sempre dá uma certa curiosidade, né? Quando você vê, baseado em histórias reais, assim. Eu acho que é uma vantagem, sim. Tem a questão dos direitos, né? Porque a gente nem sabe se a história é protegida por direitos autorais e tudo. Uma coisa que eu achei interessante do Gambito da Rainha é que é um livro, né, também, e o livro que eles estavam tentando adaptar há anos, né? E uma coisa que eu achei super interessante é que a personagem do livro é uma personagem que é escrita para ser, eu odeio essa palavra, feia, mas é uma parte do personagem dela, ela não ser uma pessoa linda, que ela é na série, né? É verdade. Então, pessoas que eram muito fãs do livro eu estava lendo isso no Twitter, sei lá, uma certa decepção, porque era uma parte tão integral do personagem dela, era o sucesso, apesar dela não ser linda, né? Que para mulher, de novo, isso, né? Tudo tem muito mais peso, né? Mas, enfim, eu achei o Gambito da Rainha genial, e para mim é a força do personagem, né? Porque o Gambito da Rainha, eu me lembro que eu assisti o primeiro episódio e eu achei tão fascinante como ele é meio fora da caixa. Que quando você pensa em piloto, ele tem que terminar numa grande reviravolta e tem todos esses mecanismos que a gente está acostumado a ver. E o Gambito da Rainha, para mim, no final do primeiro episódio, eu só queria acompanhar a trajetória dela. Eu nem lembro se tem uma virada, eu acho que ele meio que corta pro futuro e você, tudo bem, quer saber com quem ela tá no quarto, mas não é nada disso que te deixa ancorada na série. Você quer ver aquela menina vencer. Ela é aquele underdog, você só quer ver ela vencer, sabe? Então, pra mim, é um ótimo exemplo, assim, adorei que você levantou ele, porque foi uma das séries que eu mais amei recentemente, eu devorei, e hoje em dia eu tenho uma tolerância. O problema de trabalhar em desenvolvimento é que assim, eu tô sempre trabalhando. Se eu tô assistindo uma série, começa você a trabalhar. Já tá analisando, já, né?
Por isso que eu fico vendo RuPaul Drag Race, porque não tem trabalho ali, é só relaxamento. Mas é isso, uma série que nem o Gambito da Rainha, que nem o The Crown, eles conseguem me pegar de uma forma que eu consigo, deixa tudo pra lá, e você vai, e é isso, você entra na jornada do personagem e você só quer saber o que vai acontecer com ela, né? Ai, que gostoso. Eu achei genial. Ai, Luísa, se deixasse, a gente ficava falando 100 horas aqui sobre roteiro. Sempre. Sobre Eu sou filme, assim, eu sobre falo horas. séries. Ai, que gostoso. Luísa, queria que você finalizasse para você estar chamando as pessoas e por que elas precisam assistir o Learn to Hide. Ai, gente, obrigada pra quem assistiu essa live toda, muito obrigada mesmo. Esse é um trabalho de muito amor e carinho, e é uma parte muito consciente minha de trazer mais representação brasileira, principalmente da mulher brasileira na tela, de forma positiva, porque eu não aguento mais ver estereótipo negativo de brasileiro na tela. Ah, é verdade. A gente fala muito de representatividade latina aqui nos Estados Unidos, e sendo que assim, o brasileiro nunca está incluído no latino. Sempre, mas o brasileiro também é latino. Eu falei, gente. Então, veio muito disso, sabe? É um filme que eu fiz muito assim para minha mãe, que é uma pessoa que eu amo e tá na minha vida. É um filme muito sobre relação de mãe com filho. Dos dois, que eu sou mãe também, então vem muito disso. Então esses são temas sobre partir, sobre a partida, são todos temas muito urgentes para mim, para expressar criativamente. Então são temas que as pessoas se conectam e têm curiosidade, tá aí para ver. Ai, é uma delícia, seu filme é uma delícia de assistir, Obrigada. recomendo a todos entrar ainda, até hoje, gente, que está disponível para estar assistindo, para estar votando. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar seu filme, foi feito com tanto carinho como você falou aqui. Eu também queria te agradecer por também essa aula também de roteiro. Eu amei aqui essa live. Se deixasse, a gente ficaria aqui umas 2 horas. Obrigada também. Eu falo por maior tempo, vai ser uma entrevistadora maravilhosa. Muito obrigada. É uma honra, assim. Eu fiquei tão feliz com esse convite, sabe? Lindo, emocionante, maravilhoso o que vocês estão fazendo. Obrigada para a mostra em si, o São Paulo Film Festival, todo mundo, assim, vocês têm meu carinho para sempre. Ai, Luísa, muito obrigada. Muito obrigada também para Obrigada quem a você, assistiu Rebeca. até aqui ou que vai assistir Total. depois lá no YouTube, que vai estar gravado. Mas é isso, Luísa, muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a vocês, gente. Então tá. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau.